Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e nesse vídeo nós vamos fazer uma aula completa sobre o primeiro reinado no Brasil, em apenas um slide. Tá? Esse material, se você gostou, se você gostar dessa aula, esse material está disponível para que você use também nas suas aulas de História aqui no link de descrição. Tá? É um material, modéstia à parte, muito bem elaborado e que tem ajudado muitos professores a poupar o tempo de preparação de aula. Esse vídeo, também é importante ressaltar, que ele está dividido em dois. Né? O primeiro vídeo é essa aula completa que nós vamos fazer, ainda que de maneira resumida, e o segundo vídeo é um vídeo de resoluções, que vai aparecer lá no finalzinho deste resumo que faremos aqui. Ok? Então vamos lá, vamos entender o contexto aqui. Né? Então nós temos aqui a linha do tempo de História do Brasil, né? Vai da pré-história para o período pré-colonial, colonial. Aqui nós temos o Brasil Império. O Brasil Império, gente, é dividido em três partes. Primeiro reinado, que foi o governo Dom Pedro I. Período regencial, que é o governo dos regentes, enquanto Dom Pedro II ainda não tinha idade para ser coroado. E o segundo reinado, que é o governo do Dom Pedro II. Então, o período imperial vai de 1822 a 1889. E nesse contexto, neste macro período aqui, nós temos o primeiro reinado, que foi um governo relativamente curto, né, para o padrão de um rei, né, durou 9 anos. Né? Em 1831, Dom Pedro I abdica o trono, deixando então o trono para o seu filho, que ainda não tinha idade suficiente, né, para governar, mas isso é um outro assunto. Então, aqui nessa aula, gente, nós vamos fazer uma divisão, né, em independência do Brasil e o governo de Dom Pedro I. Tá? Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, a gente articula junto. Tá? O que levou ao processo de independência do Brasil e, claro, como é que foi, de maneira geral, né, o governo Dom Pedro I. Então vamos lá, vamos em frente. Né? Então nós temos aqui, agora que eu lembrei, tá, depois eu articulo ali. Beleza, tá, não, dei uma viajada aqui. Mas vamos lá. Então a primeira coisa aqui é o seguinte, para entender a independência do Brasil, a gente tem que entender que ela está relacionada com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Então uma série de questões na Europa, isso é uma outra aula, tá? Fez com que o príncipe regente, né, do trono português, Dom João, filho de Dona Maria I, viesse para o Brasil. A causa está vinculada ao processo de expansão napoleônica na Europa. De qualquer modo, em 1808, ele vem para o Brasil. Aqui no Brasil, Dom João, ele empreende uma série de reformas, uma série de transformações, em termos econômicos, em termos políticos, sociais. Nós temos a questão, né, de escolas, a imprensa desenvolvida. Né? Essa é a aula sobre a vida da família real portuguesa. Tá? Só estamos montando o cenário aqui. O tempo que Dom João esteve no Brasil é chamado de período joanino. E um dos primeiras medidas que ele tomou foi abrir os portos brasileiros às nações amigas. E que, por sinal, as nações amigas de Portugal eram aquelas, grosso modo, que eram inimigas da França naquele momento. Né? Uma vez que a França era, né, se tornou pelo menos, né, adversária de Portugal. Então, uma das nações amigas era a Inglaterra, que é o mais clássico, né, de nós, especialmente no ensino médio, a gente ouve isso. Né? Então, os produtos ingleses acabaram entrando no Brasil. Mas a abertura dos portos tem uma outra questão, que é o seguinte: ela enfraquece o pacto colonial. Ou seja, o Brasil deixa de ter um exclusivo comercial com Portugal. Em outras palavras, o Brasil não precisa mais comprar só de Portugal. Ele pode agora comprar e comercializar com outras nações amigas. O enfraquecimento do pacto colonial, gente, acaba levando depois o Brasil à independência. É óbvio que há uma linha que conecta uma coisa e outra. De qualquer forma, em 1818, Dom João é coroado Dom João VI, né? E aí em 1820, quando Napoleão já está fora, Napoleão is out, ele vai ser exilado, inclusive, na ilha de Santa Helena, né? Que pode ser considerada uma ilha-prisão no Atlântico Sul. E aí Portugal está meio que abandonado, tanto política quanto economicamente. Então eles exigem a volta do rei português, que estava no Brasil. Então isso é um processo conhecido como Revolução do Porto, que aconteceu na cidade do Porto, em Portugal. Aliás, o nome não é muito criativo, mas o fato é que aconteceu isso. Aí Dom João VI, para não perder o trono português, ele volta para Portugal, mas deixa o filho dele aqui. O filho dele é o Dom Pedro
primeiro nascido em 1798. Né? Nessa época ele tinha 22 anos, algo nesse, né, mais ou menos. Tá? E Dom Pedro fica, então, como príncipe regente do Brasil, mais ou menos o mesmo papel que o Dom João teve aqui quando ele estava responsável porque a sua mãe, Dona Maria I Louca, não tinha condições de governar devido a problemas ligados à esquizofrenia, entre outros problemas de ordem mental. Né? As cortes portuguesas, elas começam a pressionar para que Dom Pedro também volte para Portugal. Com que objetivo? Principalmente porque Dom Pedro I era o herdeiro do trono. Então, começou essa pressão. Dom João, inclusive, mandou uma carta para Dom Pedro solicitando esse retorno. Só que Dom Pedro não obedeceu. Essa desobediência, por isso que o tópico 1.2 é desobediência de Dom Pedro, leva ao dia do fico. Né? Ele recebe, inclusive, um conjunto de assinaturas no Rio de Janeiro, né? uma demanda para que ele ficasse. Aí ele fala, né? De certa maneira, a moral dele estava lá em cima. Ele diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu estei, diga ao povo que eu fico. Então isso é chamadinha do fico, em janeiro de 1822. Então já é uma série de fatores que vai levar depois à independência do Brasil. Em setembro de 1822, Dom Pedro ele vai a uma viagem a São Paulo, né, com uma pequena comitiva, e de certa maneira a pressão para que ele volte para Portugal aumenta com a chegada, inclusive, de efetivo português no Brasil. A Dona Maria Leopoldina, uma das grandes cabeças, Dona Maria Leopoldina Habsburgo, uma das cabeças, uma das maiores inteligências do século XIX no Brasil, ainda que fosse austríaca. A Dona Maria Leopoldina escreve uma carta em conjunto com José Bonifácio de Andrade Silva, que é considerado o patriarca da independência do Brasil. Manda uma carta para o Dom Pedro. Essa carta ela tinha uma certa extensão, mas um ponto que fica muito evidente na carta, e ficou famoso inclusive, é que ela diz assim: o pomo está maduro, colhe-o agora, senão ele apodrecerá. O que é pomo? Pomo de pomar, é fruto. O fruto está maduro, colhe-o agora, senão o fruto vai apodrecer. E o fruto era uma alusão, uma analogia, obviamente, à independência do Brasil. Se ele perdesse aquela oportunidade, talvez ele não tivesse outra. Aí Dom Pedro declara a independência do Brasil como a gente conhece. Né? Então, assim, esse quadro aqui é o quadro mais clássico relacionado à independência do Brasil, pintado por Pedro Américo, né, 1888, ou seja, foi no ano da abolição da escravatura, muito tempo depois do processo de independência. Então, de certa maneira, esse quadro, e eu acho que o pintor ele tinha razão para isso, traz uma visão da independência de maneira gloriosa, mas com elementos que naquela época não eram possíveis. Então, por exemplo, essa comitiva aqui é tratada pelos historiadores como muito menor do que realmente foi. Um outro ponto é as vestimentas. Né? Eles não estariam vestidos dessa maneira suntuosa. Outro ponto, a cavalaria, né? Que talvez não fossem cavalos utilizados, né, nessa jornada, nessa viagem do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Os dragões da independência, representados aqui, também não existiam naquela época. É uma alusão que o pintor fez, mas não existentes ainda naquele momento. Né? O chamado Rio Ipiranga era apenas um riacho, não era um rio que desemboca no mar, como a gente conhece. Né? Essa casa aqui nunca foi identificada. E esse tropeiro que aqui está, no caso aqui ele está carregando madeira, né? Então uma espécie de camponês, ele observa a cena meio sem entender o que está acontecendo ali. O que seria feito uma leitura, e eu acho que é correta, né? Infelizmente, de que é uma referência também à desconexão, não é uma regra, mas muitas vezes acontece, entre o povo e o sistema político vigente. Ou seja, o povo meio que à margem daquilo que acontece politicamente no país. Então, são leituras feitas acerca do quadro Grito do Ipiranga, quando o Pedro, né, diz independência ou morte. Tem o filme de 1972 com o Tarcísio Meira, em que essa cena aqui é recriada, justamente como o Pedro Américo imaginou. Né? Bom, independência do Brasil declarada ou proclamada, é claro que isso não aconteceu imediatamente, houve uma série de conflitos, inclusive na Bahia,
a Bahia se torna independente em 1823 no contexto das lutas pela independência do Brasil. Aí teve um grande nome chamado Dona Maria Quitéria, lá na Bahia. Ela integrou, né, as forças militares vestida de homem, sendo conhecida como Soldado Medeiros. Devido à bravura e atuação dela nas lutas pela independência, ela acabou condecorada pelo próprio Dom Pedro I, já imperador do Brasil, né? E é isso que acontece, ele é coroado imperador, Dom Pedro I, tem 18 sobrenomes. Eu até brinco com os meus alunos, eu faço um desafio para os alunos memorizarem os sobrenomes do Dom Pedro. Não tem nenhum sentido pedagógico, prático, obviamente, mas é uma brincadeira que a gente faz, né? Porque o sobrenome do Dom Pedro tem o nome dos anjos, dos arcanjos, referências à ancestralidade, à ascendência do próprio Dom Pedro, terminando com Bragança e Bourbon, que era o sobrenome, né, vinculado às alianças feitas com a França, né, e a família Bragança, que é a família que se tornou predominante no trono português desde a restauração portuguesa de 1640, com o fim da União Ibérica. Então é isso. Primeiro reinado, 1822, 1831. E aí nós temos o governo do Dom Pedro I. Então aqui nós temos, ó, primeira coisa, a escrita de uma Constituição conjunto de leis máximas do país, que atua no sentido... Atua não, né? Um documento ele não vai atuar, mas ele define, né, ele organiza a estrutura de poder, ou seja, a relação entre governante e governado. Então Dom Pedro estava sinalizando o quê? Que ele iria governar de uma maneira não absolutista, ou seja, através de uma constituição, ou seja, o Brasil seria uma monarquia constitucional. Aliás, o Brasil foi a única monarquia da América toda, do Canadá até a Argentina, todos os países proclamaram repúblicas. O Brasil, com exceção, proclamou uma monarquia, em forma de império, dado também as dimensões continentais e integração de algumas regiões ao território brasileiro, como a gente vai ver mais adiante, no caso aqui, o Uruguai, tá? Ele manda fazer a Constituição. Então quem escreve a Constituição, gente, é uma assembleia, uma reunião de pessoas, de políticos, chamada Assembleia Constituinte, né? Só que ele não gosta do que ele, em 1823, finalzinho de 1823, depois de 1824, né? Ele não gosta do que ele lê e ele acaba fechando a Assembleia Constituinte. Entre os escritores da Constituição estava o patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrade Silva, que é expulso do Brasil. Ele é exilado na França, depois ele volta, retoma relações com Dom Pedro I, mas houve uma tensão bastante grande ali, né? Ele fecha a Constituinte e ele escreve depois uma Constituição mais adequada à visão dele, né? E que, de certa maneira, a Constituição de 1824, gente, alguns historiadores colocam, inclusive Boris Fausto, né, de que foi uma Constituição que, de certa maneira, mostrou um lado autoritário do Dom Pedro, mas os historiadores não são unânimes em relação a isso. Alguns tratam Dom Pedro como um cara autoritário, devido ao poder moderador, que eu já vou tratar aqui, outros dizem que ele ele foi um imperador de pensamento mais liberal, tá? Então, essas questões acerca do Dom Pedro I são questões discutidas, né? De qualquer maneira, ele outorgou, ou seja, ele mesmo, né, numa sala fechada lá, ele organizou um grupo para escrever a Constituição e sem Assembleia Constituinte. Então, quando tem Assembleia Constituinte, a gente diz que a Constituição ela é promulgada. Quando é sem Assembleia Constituinte, sem um grupo relativamente grande de políticos escrevendo a Constituição, nós afirmamos que ela foi outorgada. Então, o Brasil teve 7 constituições, algumas outorgadas, mas a maioria promulgada. Então, definia o Brasil como uma monarquia constitucional, como eu falei, né, a única monarquia do continente americano todo. Poder moderador, ou seja, o rei tinha poder sobre os outros 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Isso a gente aprende na escola. A gente aprende, né? Isso aí é um fundamento de cidadania básica, né? Poder executivo, que executa a lei, fica na mão, nesse contexto, do imperador. O poder legislativo, que cria as leis, que ficava na mão dos deputados e senadores. E o poder judiciário, que julga se a lei está sendo cumprida ou não, que fica na mão, né, tinha os juízes de paz, tinha uma série de grupos ligados ao judiciário, tribunais, né, na época do Dom Pedro I, né, no século XIX. Só que o poder moderador, ele moderava os outros 3 poderes, ou seja, ele dava a palavra final. Então, de certa maneira, o poder ficava concentrado na decisão final do Dom Pedro I. Daí
vinha a interpretação que ele era um cara meio autoritário devido a isso. O voto censitário era uma comum, era uma organização de sufrágio constante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro praticamente. O que é sufrágio? O direito ao voto, a possibilidade de você votar. O voto era censitário, ou seja, dependia de uma renda mínima. Mas, como eu disse, não só no Brasil, mas em muitas outras regiões do mundo. Para votar, tinha que ganhar 100 mil réis. Para ser eleito deputado federal, não era federal o nome, né? Mas para ser deputado, 200 mil réis, e para ser senador, 400 mil réis. Ou seja, a renda aumentava conforme o cargo, a importância do cargo em questão. Aí nós temos guerras e conflitos. Né? A Confederação do Equador, que foi um conflito separatista, ou seja, com o objetivo de separatismo regional, queria separar o Nordeste do resto do Brasil, ou pelo menos uma boa parte do Nordeste, né? Partindo de Pernambuco. Pernambuco encabeçou a Confederação do Equador. A Confederação também é uma organização político-administrativa, né? Eventualmente não necessariamente político, mas a Confederação é uma reunião, é um agrupamento de pessoas, regiões, políticos, com determinado objetivo. E o nome é do Equador porque ficava perto da linha do Equador, né, na região Nordeste. Então nós temos um caráter republicano e liberal, justamente porque havia um desejo de separatismo vinculado à proclamação da República. Eles queriam proclamar uma república no Nordeste. Na verdade, o Brasil ficou na iminência de se tornar um país fragmentado mesmo, né, com várias mini-repúblicas. Isso vem só se intensificando com o tempo, tendo auge, né, naquelas revoltas do período regencial, principalmente de 1835 a 1840, ainda que a última tenha encerrado só no ano de 1845, foi a Revolução Farroupilha. Isso é um assunto que a gente fala lá em período regencial, uma aula sobre período regencial. Tá? Frei Caneca, que foi uma liderança política muito forte, o Frei Caneca, ele é um dos padres revolucionários que existiram não só no Brasil, mas na América Latina toda. Por exemplo, a independência do México foi organizado, dentre outras lideranças, pelo padre Miguel Hidalgo, a partir de 1810. Então, esses religiosos envolvidos em política são uma constante aí, né, nos processos de independência e processos mais revolucionários da América Latina toda. Aí ele foi condenado à forca, ninguém quis enforcá-lo por considerá-lo um homem santo, e depois ele foi fuzilado. Frei Joaquim do Amor Divino, né, conhecido como Frei Caneca. A Guerra da Cisplatina levou a independência do Uruguai com o apoio da Argentina. Então, a Cisplatina, atual Uruguai, era parte do Império do Brasil, desde o início do século XIX. E aí, uma série de conflitos, né, um desenvolvimento, inclusive, de uma identidade nacional no Uruguai, que depois vai ser dividido, vai ter uma tensão entre os diferentes partidos políticos, né, lá naquela região. Esse sentimento de identidade, inclusive a língua, né? Se a gente para observar, a língua portuguesa, a língua espanhola, aquela coisa. De qualquer maneira, o Uruguai se torna independente. Né? O Dom Pedro perde essa Cisplatina. De certa maneira, o Dom Pedro ele foi experimentando bastante desgaste político à medida que ele foi governando. Né? Desde a outorga da Constituição de 1824, passando por essas revoltas, o que leva à abdicação em 1831. Mas a abdicação tem que fazer uma ressalva. Tá? Mas primeiro, vamos entender o que é abdicação. Abdicação é o processo de renúncia ao cargo de imperador. Geralmente, quando a gente fala em república, a gente diz que um presidente renunciou. E quando a gente fala de um imperador ou de um rei, a gente diz que abdicou. Ou seja, ele deixa a coroa. Então, no caso de Dom Pedro, foi um processo de abdicação. Só que a abdicação não foi apenas por causa desse desgaste. Mas vamos lá, vamos entender o negócio aqui. Primeiro, ele tinha uma amante, ele teve várias amantes. O Dom Pedro era um cara considerado mulherengo naquela época, né? Só que ele teve uma, Domitila, que ele se apaixonou. Inclusive, oferecendo a ela título de nobreza. Então ela foi alçada, né, à hierarquia de Marquesa de Santos. Só que o Dom Pedro levava a Marquesa de Santos em bailes da monarquia e eventos oficiais do governo. Então, isso, de certa maneira, afetava a opinião pública e era uma humilhação para a Dona Maria Leopoldina, que era a esposa dele. Então, de certa maneira, não houve um poupar, né, da opinião pública contra
né, essas grandes escapadas de Dom Pedro, incluindo essa maneira de tratar o casamento dele com a Maria Leopoldina, nesse caso ligado à Marquesa de Sade. Depois ele se arrepende, ele vai casar com a Amélia de Leckattenburg, e aí ele nunca mais teve amantes, né? No leito de morte da Maria Leopoldina, morreu precocemente, inclusive, ele pede perdão e ele diz que nunca mais, ele rompe com a Domitila, com a Marquesa de Sade, diz que nunca mais vai fazer aquilo, mas, de qualquer maneira, foi uma, né, digamos assim, alguns dizem que ele se arrependeu tarde demais, né? De qualquer maneira, esse foi um problema que afetou a imagem dele e, obviamente, a popularidade. Depois nós temos a morte de um jornalista de oposição, né, que foi colocado na conta de Dom Pedro I, trazendo, né, essa imagem, fortalecendo essa imagem de autoritário, né, por parte do monarca imperador. A Noite das Garrafadas, que foram partidários contrários e opositores, contrários e a favor de Dom Pedro, que acabaram se atacando numa cidade na fronteira de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Né? A Noite das Garrafadas foi um evento político. Né? Não foi a causa principal da abdicação de Dom Pedro. Mas, claro, mostra um Brasil que, de certa maneira, estava politicamente dividido, não que hoje não esteja. Né? Estamos gravando esse vídeo aqui no finalzinho de 2021. Então, de certa maneira, a gente vê rupturas e permanências, né? Como esse conceito historiográfico aí, constante aí na história recente do Brasil. E aí ele abdica por quê? O Dom Pedro, claro, tem a questão do desgaste político, essa questão emocional, a relação com os súditos, né, que é o povo e tal. Mas ele abdica principalmente para resolver o problema de sucessão do trono português. Então, o trono português estava sendo disputado entre Dona Maria da Glória, eu estou com o negócio de Dona Maria I na cabeça, Dona Maria da Glória e o Dom Miguel. Dona Maria da Glória era filha de Dom Pedro e o Dom Miguel era irmão. Então era tio e sobrinha disputando o trono. Depois o próprio Dom Pedro assume já no final da sua vida o trono português, mas ele não dura muito, ele vai morrer em 1834. E quando ele abdica em nome do filho dele. Ele deixa o filho dele, Dom Pedro II, né, que ainda era Pedro de Alcântara, deixa o filho dele como rei, herdeiro do trono, pelo menos. Né? Só que ele era muito pequenininho, tinha 4 anos de idade só, não podia ser coroado, segundo a própria Constituição. Aí, isso vai levar uma sucessão de eventos, né, que não vamos tratar agora, vamos tratar futuramente. De qualquer maneira, se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva no canal, né, compartilhe esse vídeo, né, fique ligado também na resolução das questões, para você ficar fera aí nesse assunto. Tá? E até a próxima. Valeu!